Fala galera, Estevão Meneghetti começando mais um Papo com Lendas. Aqui do meu lado tá meu grande irmão, Ricardo. Fala galera, fora de controles. Estamos aqui hoje para explodir esta parada. Bom demais. E hoje tô muito feliz, é o nosso primeiro episódio com convidado e não podia ser um cara diferente, um cara que eu admiro demais, um cara que, me ajudou muito dentro da minha trajetória. Se não fosse esse cara, provavelmente eu não estaria aqui compartilhando isso com vocês. Então, um grande líder da nossa companhia, já fez mais de R$1 milhão em comissões, diretor Rubi, diretamente de Balneário Camboriú, veio passar calor aqui em Maringá, meu querido irmão Gustavo Scheffer. Fala galera, poxa, um prazer estar aqui, fiquei muito feliz com o convite, estar aqui compartilhando e aprendendo com vocês também, né? Sempre uma honra a gente poder compartilhar os nossos ensinamentos, nossos desafios, né, e os aprendizados. E olha que é difícil trazer você pra gravar, hein? Já tentei, hein? Olha que sou tímido, viu? Bom demais, bom demais. Então bora. Meu mestre, pra gente começa contando um pouquinho da sua história, como que foi lá, desde o início da sua jornada de trabalho. Legal, Conta um pouco legal. pra gente. Vou puxar um pouquinho antes do trabalho, Perfeito. né? Acho que é legal ver da onde a gente vem. E eu sou natural de Brusque, Santa Catarina, uma cidade pequena, menos de 100 mil habitantes. E comecei desde pequeno no esporte, né? Sempre gostei do esporte, fui atleta. Com 6 anos comecei a jogar tênis, né? A raquete era quase maior que eu. E ao mesmo tempo comecei a jogar futebol, né? Isso eu gosto sempre de comentar, que eu fui para esse lado do esporte, incentivado pelos meus pais, e levei em paralelo o futebol com o tênis, né? Então sempre cresci nesse meio de treinos, né? De competições, né? Isso eu sempre gostei. E aí fui crescendo, tive um primeiro episódio de escolhas, né, de decisões que eu precisei ter na minha vida, foi por causa do esporte, né? Eu tava com mais ou menos 12 anos, aí conversando com meu pai, ele falou: olha filho, tu vai precisar decidir se tu quer jogar futebol ou se tu quer jogar tênis, tu não vai conseguir levar as duas coisas profissionalmente ou, né, bem feitas, né? E aí eu falei, poxa, queria os dois, né? E aí foi a minha primeira decisão de vida que eu tive, aí fui pro tênis. Cresci fazendo competições, né, viajando o Brasil e até fora do Brasil jogando o tênis juvenil, né, que a gente fala antes dos 18 anos, competições juvenis. Joguei profissionalmente, né, com os 16, 17 anos até 18 joguei profissionalmente, até que recebi uma proposta para estudar nos Estados Unidos por causa do esporte, né. Eu recebi um convite de uma empresa de São Paulo que agenciava atletas para fazer faculdade. E o esporte nos Estados Unidos, ele é muito... As pessoas investem muito, né? E principalmente o esporte da faculdade, né? Que é diferente aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil, com 18 anos, eu ia ter que ou escolher só jogar tênis ou só estudar. Né? E se você escolhesse futebol também, acho que não sei se você teria uma proposta para ir para os Estados Unidos, será? Não sei também. Porque o tênis acabei me dedicando muito, né? Até com 14 anos fui morar em Floripa, né? 200 quilômetros da minha cidade natal. Então também foi outra decisão, né? Poxa, deixar a casa dos meus pais, morar sozinho. Mas foi por causa do esporte. Eu vi uma oportunidade de treinar com pessoas mais experientes do que eu. Isso fez com que eu crescesse mais, né? E foi interessante que a primeira vez que eu recebi a proposta de ir para os Estados Unidos, eu não aceitei. Eu falei não, porque eu estava buscando me tornar profissional no tênis, né? E eu sabia que se eu fosse para os Estados Unidos, eu ia ter que estudar, eu ia continuar jogando, mas não focado no Isso com quantos anos? Isso com 16. 16 já foi chamado para ir para lá? Porque com 17 que começa o processo e tal. Ah, tá. Cara, muitas decisões fortes e pesadas lá desde o início, né, velho? Imagina 12 anos já tomar uma decisão, depois com 16 outra. São várias decisões pesadas, né? E esse convite, quando eu recebi, eu tava no Chile jogando um campeonato e essa pessoa da empresa de São Paulo me abordou e falou: então, tem uma empresa assim, assado, você tem muito potencial para jogar o esporte universitário, ganhar bolsa, estudar de graça. Aí na hora eu fiquei balançado, né? Só que eu entendi que eu ia deixar um pouco de lado o sonho de ser um profissional. Então eu falei, cara, não é meu objetivo, vou continuar focado a me tornar profissional. E aí passou 2 anos, encontrei esse cara num torneio em São Paulo, e ele falou: e aí, Gustavo, ainda tem a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Aí aí eu já estava num momento diferente, né? O tênis, ele nunca foi muito fácil para o brasileiro, por sempre ter que viajar para fora, né? Para jogar os torneios profissionais. E aí eu falei, quer saber? Eu acho que é uma oportunidade, porque eu já estava com 18 anos e eu estava tendo que escolher, ou eu paro de jogar e começo a estudar, ou eu só jogo e não estudo.
E aí foi isso que ele me pegou. Ele falou, olha, lá nos Estados Unidos tu vai continuar jogando tênis de alto nível e tu vai fazer faculdade. E vai ganhar bolsa, né? Eu falei, poxa, poder estudar sem pagar, né? Muito bom. Exatamente. Então essas foram as primeiras decisões. E aí fui para os Estados Unidos, né? Continuei jogando e estudando, um grande desafio, né? Ainda mais num país diferente, num idioma diferente, cultura diferente. Falava inglês? Falava um pouco inglês. Até comentei numa mentoria que eu fiz esses dias que uma coisa é você estudar, outra coisa é você praticar. E o inglês é muito isso. Você pode fazer 10 anos de inglês, mas quando você vai para os Estados Unidos ou para um país que você precisa falar a língua, você trava, né? Porque você não praticou. Até esse foi um dos ensinamentos para a vida, né? Tudo na vida é prática. Tudo na vida é você ir lá fazer, colocar em prática do que só estudar. Né? Até para nadar, né? A gente não aprende a nadar lendo livro, a gente se joga na água, aprende ali com alguém sempre te ajudando, né? E aí fui para os Estados Unidos, estudei a área financeira, né? Que é uma área que eu gosto muito até hoje. Fiquei lá 4 anos, né? Graças a Deus conseguia vir nas férias, né? Porque eu sou muito apegado à família, né? Sou muito apegado ao Brasil, ao calor humano, e o americano, querendo ou não, é um pouco mais frio. E me formei lá. E aí, antes de eu me formar, numa das férias aqui no Brasil, eu recebi uma proposta de trabalho no mercado financeiro, que era o que eu já gostava, né? De investir o dinheiro, mesmo sem muito conhecimento. E aí o meu amigo falou assim, olha, quando se formar, pode vir para cá que tu vai ter um emprego comigo, né? Numa grande corretora aqui do Brasil. E eu falei, poxa, ótimo, né? Nem me formei ainda, já tenho um trabalho, vamos embora. E as pessoas muito me perguntam, né? Por que tu voltou pro Brasil? É isso que eu ia perguntar. Porque... Mas tinha oportunidade de ficar nos Estados Unidos? Sempre que, quando você faz faculdade nos Estados Unidos, você tem 1 ano a mais de visto para conseguir um trabalho e uma empresa que te banque o visto. Sim. Né? Para você ficar legal. mais tempo. E se eu precisasse, eu ficaria lá tranquilamente, eu já estava adaptado, mas a longo prazo o meu plano já era voltar para o Brasil. Então eu falei, poxa, não faz sentido eu ficar mais 1 ano aqui, sendo que eu já quero voltar e já tenho uma oportunidade, né? Já tenho um trabalho. E aí me formei, voltei, foi muito difícil, porque meus amigos já falavam, poxa, Gustavo, você é doido, vai voltar para o Brasil, o Brasil em crise, né? E, poxa, a gente, né, vê, crises vão e vêm, né? Sempre Desde aquela época tinha crise no Brasil. Desde aquela época, e sempre vai ter. E eu falei para eles, sim, eu vou voltar. Meu objetivo é ficar mais próximo da família, meu objetivo é construir carreira lá, então não tem por que eu ficar, né? Sim. E isso é uma coisa importante porque às vezes a gente toma decisões baseado no que os outros falam, né? E se eu fosse ouvir as pessoas, pô, vou voltar pro Brasil, por quê? Se eu já tô lá, né? Mas não era o que eu queria. Então a gente tem que saber o que a gente quer e a gente tomar as nossas decisões, né? Claro. E é muito fácil falar de fora também, né? Porque a pessoa fala assim, ah, não, mas você já tá nos Estados Unidos, ah, mas beleza. Enquanto isso a pessoa tá na casa dos pais, trabalhando ali, ganhando dinheirinho, não tem conta pra pagar, não tem nada, tá vivendo uma vida super confortável, né? Não ter que lavar louça, não ter que lavar roupa, né? Que foi esses primeiros desafios morando lá nos Estados Unidos. Na verdade, já morava em Floripa, eu já tinha que fazer isso. Sim. Mas de você pegar a sua roupa, ir lá na lavanderia, lavar, depois dobrar, né? Então tem todos esses desafios. Mas o ponto é esse, né? Que quando a gente sabe o que a gente quer, a gente tem que seguir a nossa intuição e o nosso desejo, né? Não adianta você querer ouvir os outros e fazer o que você não está feliz, que é o que acontece muitas vezes por falta de segurança, né? Falta de confiança em si mesmo. E a faculdade lá é igual no filme? É igual no filme, é bem parecido. Que legal. Os dormitórios e tal. E eu sempre falo, né? As pessoas falam assim, tá, e como é estudar lá e tal? Eu não consigo comparar com o Brasil porque eu não fiz faculdade no Brasil. Mas o que eu vejo lá é que tem muito tarefa de casa, igual a gente tem no colégio aqui, né? Lá eles, na faculdade em si. E outra coisa que eles incentivam muito é a oratória lá, a apresentação, né? Aqui também tem, mas lá era toda matéria, todo semestre você tinha que finalizar com um trabalho, né, apresentando e tal. Então isso foi muito... E aí esse foi um dos grandes desafios, já falando do mundo empreendedor, que é o desenvolvimento pessoal, a oratória, né? E na faculdade eu já sentia isso. Sim. Eu era aquela pessoa que quando via um trabalho em grupo, eu falava, eu faço, mas eu não falo, né? E aí eu lembro que quando eu precisava falar, porque lá não tinha essa de os outros falam. Não, todos tinham que falar. Sim. E aí eu ficava pensando assim, cara, se eu tivesse no Brasil, ia ser muito mais fácil, né? Pô, em português, né? Só que não, né? Ia ser difícil também no Brasil, né? Isso era uma desculpa para me confortar, né? Mas isso me ajudou bastante a já começar a me desenvolver. E aí voltei pro Brasil, né? Voltei pro Brasil contrariado de muitas pessoas, mas com a mente tranquila, né? Com a consciência tranquila de que era o que eu queria fazer.
E aí comecei no mercado financeiro, né? Um mercado que muitas pessoas perguntam como é que despertou essa vontade. Quando eu fui para os Estados Unidos, foi interessante que tinha um dinheiro guardado, e aí eu falei, bom, eu vou nos Estados Unidos e meu dinheiro vai ficar ali. Eu liguei pro gerente. E aí, o que eu faço com esse dinheiro? Ele falou, aplica aqui, tal. Não entendia nada. E aí eu comecei a acompanhar o meu dinheiro aplicado lá dos Estados Unidos. Eu falei, caramba, olha o meu dinheiro crescendo. E aí que despertou esse interesse de investimentos, né? De você ter algo trabalhando para você. E aí fui estudar, né? Lá, propriamente dito, a gente estuda muito isso. E aí, por isso, voltei querendo focar na área financeira de investimentos. Né? Naquela época, hoje o pessoal já investe pouco aqui no Brasil, né? Naquela época era menos nada. ainda. Hoje está popularizando ainda, né? Comparando àquela época. Tanto que quando eu comecei a trabalhar com investimentos, eu fui ver o que eu tinha investido, era horrível, né? Era muito ruim. Né? Só que fui na onda, né? E só que eu via o dinheiro crescendo, né? Então, isso me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu tô nos Estados Unidos, meu dinheiro tá lá, aplicado. Ou seja, está trabalhando para mim, né? Sim. Sem eu fazer nada, teoricamente. Então, isso me despertou o interesse. Pô, eu quero essa área. Né? E aí, comecei a trabalhar com investimentos, uma área que mexo com isso até hoje, gosto disso até hoje. Fiquei alguns anos na área financeira. Na época, em 2010, 2011, era pouco difundido ainda você investir seu dinheiro, né? Era muito centralizado nos bancos. Hoje, as corretoras já estão tendo um nome muito forte e as pessoas já estão mais abertas a saber que precisa investir o dinheiro para multiplicar. Não é só você guardar dinheiro, né? Você precisa guardar dinheiro, mas também investir para multiplicar. E aí, o que me fez, né? Ter uma transição de carreira, né? Eu fiquei alguns anos na área e o que me fez buscar outras coisas foi visualizar o meu futuro. Foi ver a perspectiva que eu estava tendo onde eu estava. Não que era ruim, mas eu comecei a ver a vida das pessoas que tinham mais tempo de carreira. E eu falo isso hoje para as pessoas, né? Se tu está começando uma área, olha as pessoas que têm 15, 20 anos de carreira na tua área. Como é que eles estão? Como é que é a vida deles? É o que você quer? É o que você está buscando? E eu via que, poxa, não era o que eu queria, né? Até no escritório que eu trabalhava, muito renomado no Brasil inteiro, eu queria chegar na sociedade, né? Só que a sociedade ia levar tempo e investimento para eu pegar a sociedade do escritório. Só que eu via a vida dos sócios. Não era ruim, óbvio. Ganhavam muito bem, mas continuavam trabalhando muito. E já tinham mais de 60 anos. E eu falei, cara, eu não quero chegar nessa idade trabalhando igual eles estão trabalhando doido, né? Então, isso começou a me alertar, a fazer com que eu buscasse outras opções. Mas eu não queria largar o que eu fazia. Afinal, poxa, eu tinha uma faculdade nos Estados Unidos, estava construindo minha carreira. Eu falei, pô, vou largar, vou jogar tudo pro alto, né? E até vi algum grande influenciador financeiro falando recentemente que na nossa vida a gente começa a cavar, né? Cava um buraco e às vezes a gente continua cavando, só que não é o que a gente quer, né? E chega um momento que você tem que parar de cavar e buscar outra oportunidade, outra atividade. Foi aí que eu comecei a buscar. E aí veio esse mundo do empreendedorismo, né? Tá cada vez mais difundido e falado, né? De você abrir negócio, de você empreender. Não necessariamente de você ter a sua própria empresa. Hoje fala-se muito de você empreender onde você está, mesmo como empregado, né? Você empreender no seu emprego, né? No seu atual trabalho. E eu lembro que um dos pontos que me fez realmente falar, não, eu quero empreender, foi ver um amigo meu que tinha uma franquia na época. Ele postou uma foto no Facebook, numa terça-feira à tarde, na praia, uma selfie. Eu falei, que diabo, o que ele tá fazendo na praia na terça-feira? E eu tava no escritório, né? E aí eu fui falar com ele, né? Aí ele falou assim, não, é porque eu tenho uma empresa, eu tenho um restaurante, e o meu restaurante já acontece sem mim, eu criei a estrutura, treinei as pessoas, e eu posso sair do restaurante e ele continua funcionando. Isso me marcou. Eu falei, poxa, faz sentido, porque as empresas boas e bem geridas, o dono não precisa estar dentro da empresa, ou seja, ele está fora da empresa, mas ele está ganhando dinheiro. Eu falei, eu quero empreender, eu quero ter meu negócio, para ter isso também. Porque no mundo dos investimentos, tu já faz isso, tu investe o teu dinheiro e o teu dinheiro fica lá trabalhando, ou alguém fica trabalhando com o teu dinheiro, né? E aí, só que ele falou assim, Gustavo, empreender é muito bom, é para você, só que tem trabalho, né? Como qualquer coisa. E muitas vezes você trabalha muito mais do que como um empregado. Ainda mais se for parcial, né? Ainda mais se for parcial. E aí é outro ponto que eu não encontrava. Poder empreender sem largar o que eu fazia. A maioria das coisas que eu via, eu tinha que largar meu emprego para começar a empreender em algo. E quem que vai largar um salário, uma comissão para começar do zero, né? É um desafio. A segurança, né, de você ter um negócio entrando ali, ó. Fora
o que a sociedade fala também, né? Eu acho que isso pesa muito na decisão das pessoas, né? Ah, você vai largar a tua garantia para fazer um negócio que é incerto. Ah, mas, pô, você foi estudar lá nos Estados Unidos para abrir um restaurante, para abrir uma franquia, para vender creminho, né? Que a gente escuta muito, né? Então, acho que... E entra naquilo que você falou lá no começo também. Quando você tomou a decisão de voltar dos Estados Unidos, né? Muita gente falando, mas você fala assim, não, mas o que eu quero é isso, eu vou lá e vou fazer, né? O que eu achei muito massa, cara, assim, você contando a sua história, é que são vários momentos de decisões, mas decisões onde as duas alternativas eram massa, né? Eu vejo pessoas hoje com dificuldade de tomar uma decisão de fazer algo a mais, de empreender, de começar uma segunda atividade, só que o cara tá fudido. A pessoa tá com uma atividade que não tá dando, ela tá sufocada, ela tá com dificuldade e ela fica pensando, será que eu faço algo para melhorar? Tá ligado? Ali eu vejo você desde os 12 anos, duas coisas que você gostava, futebol, tênis. Depois com 16, continuar jogando ou ir para os Estados Unidos. Depois que estava nos Estados Unidos, voltar para o Brasil com uma oportunidade já garantida ou continuar aqui. Depois também consolidado no mercado financeiro ou empreender. Cara, isso é massa. E isso é uma questão que eu venho refletindo há tempos já, há alguns anos atrás. Dificilmente a gente pensava em ter algo a mais, né? Porque a gente tinha um emprego. Sim. E há alguns anos atrás o emprego sempre foi considerado como algo seguro, né? Ah, tenho o meu emprego, tenho o salário, né? INSS e tal. Mas hoje a gente sabe que não é mais assim, né? Da noite para o dia, pode, como já aconteceu com vários amigos meus, que tinham um emprego super seguro, super estável, mudou o gestor simplesmente mandou a pessoa embora e quis colocar outro no lugar. Né? Mas o que eu venho refletindo hoje em dia é que as pessoas muitas vezes não estão satisfeitas, estão ali, querendo algo a mais, mas muitos deles não têm opção, não sabem o que fazer, que foi mais ou menos o que eu tinha, eu não sabia o que fazer, aí eu pensei, franquia é algo pronto, vou investir numa franquia. E na época eu lembro que eu fui olhar a franquia do Subway, que era o que eu já via nos Estados Unidos, muito aqui no Brasil já estava crescendo. Só que só para iniciar já era um valor muito alto de investimento. Eu falei, não tenho nesse investimento, não vou fazer isso. Nem quero começar um negócio com um empréstimo tão grande. Não tinha visão de empreendedor. Só que as pessoas, hoje em dia, elas não têm essa... Tá, beleza, eu quero fazer algo mais. O quê? Né? Então, e aí, quando entra o nosso trabalho de oferecer uma oportunidade que a gente pode ajudar a pessoa a usar o potencial dela... Porque essa é a grande verdade. Muitas vezes a gente está num trabalho que a gente não consegue usar todo o nosso potencial. Garanto que muitas vezes, muitas pessoas pensam assim, poxa, eu podia fazer um pouco a mais, eu podia ganhar um pouco a mais, eu podia ser um pouco mais reconhecido. E, né? O que você acha que acontece quando, por exemplo, a pessoa ela tá buscando algo a mais, ela vê uma oportunidade que cabe no orçamento dela e mesmo assim ela não abraça essa oportunidade. Porque a gente vive isso todo dia. Né? A gente mostra um negócio pra pessoa. A pessoa ela já falou que ela tá aberta, ela já falou que ela tá buscando, ela já falou que ela quer empreender, ela já falou que não quer mais aquela vida que ela tá vivendo todo dia. E mesmo assim, a pessoa fala não, ou a pessoa ela não se mostra nem um pouquinho disposta a dar um passo inicial, a entender mais o que você acha que acontece? É uma incógnita, né? Não sei. Na verdade, eu cheguei a uma conclusão, que foi inclusive um vídeo que tu me mandou uma vez de um grande empreendedor, e ele fala o seguinte, que a mentalidade do ser humano, principalmente do brasileiro, não está voltada para começar algo novo. A nossa mentalidade está mais voltada para quê? Para consumir, para gastar, não é verdade? Se a gente parar para pensar em 5 pessoas que eu conheço ou que você conhece, dessas 5 pessoas, quantos gastaram dinheiro hoje? Todas. Compraram uma água, almoçaram, gasolina. Se não todas, 4 com certeza gastaram dinheiro. Dessas mesmas 5 pessoas, quantas iniciaram algo novo na última semana? Talvez uma, começou um esporte novo, um curso novo, um negócio novo, dificilmente. Sim. Então é isso que acontece. Quando a pessoa recebe uma oportunidade, ela não está preparada para começar algo novo e nem preparada mentalmente para isso. Por isso as pessoas levam um certo tempo. Eu não tive esse problema de pensar, será? Porque quem me apresentou a oportunidade foi uma pessoa muito próxima e uma pessoa bem-sucedida. Eu falei, poxa, se essa pessoa está muito bem-sucedida e ela já tem outros negócios, quer dizer que o negócio é bom. Então vamos embora. E principalmente eu já estava buscando. Né? Então não é que as pessoas não estão buscando, é que elas nunca pararam para pensar nisso. Né? Tanto que quando a gente apresenta para certas pessoas,
E elas tomam a decisão na hora, que é a minoria, são aquelas pessoas que já estavam buscando, ou que já estavam insatisfeitas e já estavam querendo, né? Inclusive, ontem eu fiz uma reunião com um casal, que a mulher está há 14 anos na mesma empresa. E ela falou, Gustavo, se tu tivesse me apresentado isso há 2 anos atrás, eu não ia ter interesse nenhum. Só que no último ano para cá, eu comecei a refletir a minha vida. Poxa, eu tô há 14 anos nessa empresa. Tenho um salário legal? Tenho, mas e aí? Até onde? Né? E quero ter filho, não tenho tempo, né? Não tenho, sabe? Então, é isso que acontece com as pessoas. Elas muitas vezes querem, mas não sabem o quê. Sim. E aí entra no nosso trabalho de poder mostrar essa oportunidade que a pessoa pode, de casa, no tempo flexível, com ajuda, iniciar algo que lá na frente pode trazer mais qualidade de vida. Sim. E nesse caso aí, você acha que é mais por causa da pandemia ou já era uma tendência independente de ter uma pandemia ou não? Da pessoa, pô, tô há tanto tempo dentro fazendo a mesma coisa, não vou chegar onde eu quero chegar. Você acha que é uma tendência as pessoas buscar... Bom, não tem como falar muito porque a pandemia aconteceu, né? Mas eu acredito muito que a pandemia acelerou, né, o processo. Sim. Tanto do trabalho digital, que muitas empresas já iriam adequar e adaptar o seu serviço, o seu produto para o mundo online. Só que a pandemia forçou as empresas de fazer isso mais rápido, né, porque não tinha escolha. Então, acredito muito que o fato das pessoas precisarem trabalhar home office fez o quê? Fez elas verem que mesmo em casa elas são produtivas e principalmente elas podem trabalhar com o filho perto ou com a sala, enfim, com a cozinha ali junto com elas, né? Então, tem essa questão da flexibilidade. Legal. E agora, as pessoas tendo que voltar para o escritório não querem mais, na verdade. Quando você experimenta algo que funciona e que você vê que poderia acontecer... Tua vida melhorou? Tua vida melhorou, você não quer voltar para o outro. Legal. Mas vamos voltar um pouquinho, que eu quero pegar um ponto que eu conheço, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho também. Que você falou que quando o Rodrigo te apresentou, você cadastrou na hora? Sim. Cadastrou na hora, foi lá, fez o investimento e você fala uma frase pra ele que eu acho muito legal, que você falou assim, Rodrigo, eu comecei aqui, mas você sabe que eu nunca vou apresentar esse negócio, né? Uhum. Conta um pouquinho mais disso aí, tipo, que maluquice que aconteceu aí nesse... Foi muito louco, porque quando eu conheci a oportunidade, eu fui num apartamento de uma pessoa que estava no negócio, e o meu amigo, o Rodrigo, ele foi apresentar a oportunidade, e ele me convidou para ir lá conhecer, porque ele sabia que eu já estava buscando algo. E aí, eu cheguei lá, eu sentei no sofá da sala da pessoa, o Rodrigo apresentou, só que tinham, 4 pessoas sentadas e ele apresentando. Aí eu olhei e falei assim, poxa, o negócio é legal, o negócio é interessante, né? Talvez possa me ajudar no que eu estou buscando, mas eu jamais vou fazer o que ele está fazendo. De apresentar para as pessoas, ficar em pé e falar, porque eu sempre fui muito tímido, muito introvertido, e isso foi algo que quase me impediu de começar. Quase me impediu de eu fazer algo novo, né? E muitas pessoas passam por isso. E aí eu falei pra ele isso, falei, olha, gostei, tamo junto, vambora. Mas eu nunca vou apresentar esse negócio não, né? Eu sou muito fechado e tal. Aí ele falou, tá, não precisa, eu vou apresentar pra você no início. Aí eu, só no início? Não, então eu não quero. Aí ele falou, não, então tá, vambora, eu te ajudo e tal. E aí foi todo um processo, né, de aprendizado, onde eu sim tive que me desafiar. Algumas vezes eu tive que ser empurrado, né? Porque tinha certos momentos que eu não queria falar, que eu não queria apresentar. Mas pela situação eu fui obrigado a fazer, e isso foi a melhor coisa que aconteceu comigo. De eu ter sido empurrado e aí foi, né? Inclusive tem uma estatística, né, das pessoas que saltam de paraquedas, muitos chegam lá na hora e não querem, né? E aí o instrutor vai lá e ajuda, né? Incentiva. Então, as pessoas precisam muito disso, de incentivadores, né? Pessoas que vão te incentivar, pessoas que vão te empoderar. Só que é difícil aí fora, né? Sim. Fora a sua família, acho que dificilmente alguém vai te incentivar, principalmente a abrir negócio, né? Pô, como assim você vai abrir negócio? Você já tem um emprego seguro, né? Ou fazer algo diferente. Né? Eu mesmo, quando fui largar o futebol, que eu fui jogar tênis, meus amigos que jogavam futebol, você tá doido, vai jogar tênis? Uhum. Né? Então, sempre vai ter esses dois lados. Né? E... independente, assim, né? Eu acho que é um ponto que a gente não pega muito, que é esse começo mesmo, antes até da Juness chegar no Brasil. Bom, o Rodrigo, a história dele é famosíssima, R$1 milhão em um ano, maior título da companhia, título de maior status da companhia em um ano. E para isso acontecer, muita gente cresceu junto com ele. E você foi um dos caras que cresceu junto com ele, né? Você atingiu um patamar super expressivo. Né? Eu falo porque quando eu comecei, você já estava nesse patamar
e já era o Gustavo Scheffer, né? Já era a galera que tinha esse patamar, né? Na época era o patamar de Ruby, já era o cara bem sucedido, o cara que estava tendo grandes resultados, não era ainda talvez os principais títulos da empresa, mas pô, já estava com uma renda top, já tinha um reconhecimento absurdo, né? E eu queria saber um pouquinho desse começo. O que você vê contar um pouquinho, óbvio, desse começo, mas o que você vê de diferente que aconteceu naquela época que tanta gente boa apareceu e cresceu junto, né? Porque aí a gente vê, foram várias pessoas, né? Porque pro Rodrigo chegar, ele teve que trazer um monte de gente, a gente vê que isso aconteceu em outras equipes também. E é uma coisa que eu falo, nem sei se eu devia estar falando isso, mas eu falo que as nossas referências no Brasil, dentro da venda direta, dentro do marketing de relacionamento, elas são um pouquinho ruins. Porque é muita gente que cresceu muito rápido. Que não é o normal, né? O normal é que você demore. Pô, eu tava falando com um distribuidor esses dias, na terça-feira, e eu perguntei pra ele, faz quanto tempo você tem tua empresa? Ele, 34 anos. Eu falei, pô, legal, 34 anos, já ganha 100 mil reais por mês? Ele deu risada e falou, óbvio que não. Eu falei, pois é, o nosso negócio é a mesma coisa. Pô, e as pessoas, elas querem ter muito resultado, querem ter o resultado do Rodrigo, em um ano, né? E o que aconteceu de diferente naquele período em que a galera cresceu tudo junto e, óbvio, isso alavancou o resultado do Rodrigo. Óbvio, eu sei que trabalharam muito, mas o que tinha de diferente que você acha que a gente podia tentar resgatar para os dias de hoje, assim? Um fato bem interessante quando eu comecei foi que eu perguntei pro Rodrigo o que ele estava ganhando, né? Eu sou muito de números e eu falei, cara, quanto você tá ganhando com esse negócio? E aí ele falou, olha, comecei agora, faz 2 meses, então tô ganhando ali, sei lá, 300, 400, enfim. Aí eu falei, o que você quer com esse negócio? Você já é bem sucedido. Você já tem 2 empresas que te dão dinheiro. E aí ele falou, Gustavo, você vai conhecer a oportunidade e você vai ver que não é só dinheiro. É muito mais do que isso. Hoje eu tô aposentado financeiramente, ele falou. Só que eu não tenho vida, não tenho tempo. Ele trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite nas empresas dele. E isso mexeu comigo. Eu falei, pô, um cara que já é bem sucedido, que não tem tempo pra nada, e começou um negócio que tá ganhando pouco, mas tem 2 meses de negócio, algo tem lá pra frente. Né? E isso me fez abrir o olho para perspectiva. Isso é uma das coisas mais fortes que a Juness proporciona, a perspectiva. Sim. Eu não tinha perspectiva de acumular R$1 milhão em comissões em tão pouco tempo, fazendo o que eu fazia antes. Ia demorar algumas décadas, talvez. E aí, na época que eu comecei, óbvio, meu objetivo era financeiro. E aí, nos primeiros meses, eu não tive um resultado financeiro que eu gostaria, tanto porque eu não tinha parâmetro, né? Eu nunca tinha empreendido. Então, eu esperava que eu já ia começar a ganhar dinheiro logo no início. Sim, você pode, mas o meu processo de crescimento, ele levou um pouco mais de tempo porque eu precisava me desenvolver. Só que levou um pouco mais de tempo, quanto? 9 meses. Para começar a entrar dinheiro que, poxa, legal, 9 meses não é nada. Né? Só que os primeiros meses onde você não vê o resultado que você gostaria, isso te faz questionar. Será que é o que eu quero? Será que é onde eu quero chegar? Ou será que isso vai me levar? E aí é muito importante de você estar conectado com as pessoas que estão onde você quer chegar. Né? De você visualizar e de você, principalmente, acompanhar essas pessoas. Né? Na época era mais difícil tu acompanhar alguém que ganha o que tu quer ganhar. Hoje não é. Hoje tu pega teu Instagram, tu consegue acompanhar o Gustavo Cerbasi, o Flávio Augusto. Você consegue ver a vida dos caras, então isso aproxima e você vê que é possível. E aí, voltando na minha história, com alguns meses de negócio, eu comecei a me questionar. Pô, será? Né? Tô aqui no meu emprego, tenho meu salário, aqui não tá dando o que eu quero ainda. Aí eu fui atrás de informação. Né? Fui perguntar para ver como é que era. Eles falaram, Gustavo, nenhuma empresa que você cria, nada que você constrói, você tem grandes resultados no início. Né? E aí, com 9 meses, eu continuei fazendo trabalho, continuei buscando informação, continuei fazendo em si o trabalho, porque não adianta você estar num negócio e não trabalhar, né? E com 9 meses eu comecei a ver um certo resultado. E aí, nada motiva mais você do que resultado, né? Se você tá ali indeciso, vai buscar o resultado, que isso vai te motivar a continuar e principalmente a crescer mais. E aí, com 1 ano e 10 meses, foi quando eu falei assim, caramba, é isso que eu vou fazer pra minha vida. Porque comecei a ver o retorno financeiro maior por causa do trabalho, né? Não caiu do céu. E aí isso me fez decidir, poxa, vou levar isso aqui mais profissional ainda. Né? Mas o que a gente fez, sempre falo que as pessoas esperam um segredo, né? Pô, qual que é o segredo? Né? E eu lembro muito bem quando eu cheguei num patamar relevante do negócio, que as pessoas chegavam para mim, pô, Gustavo, já que você chegou nesse patamar, você vai contar o segredo, né, para chegar nesse patamar. Eu falei, vou. E aí eu contava o básico, né? Que as pessoas de sucesso, em qualquer área, as pessoas de sucesso, elas simplesmente fazem o básico, porém melhor e com mais frequência.
Se a gente pegar, por exemplo, um atleta, o Michael Jordan, né, o maior lenda do basquete, o que ele fazia de diferente? Ele fazia o básico, que é treinar, cesta, né, e as outras habilidades, porém melhor e com mais frequência. Se você pegar qualquer pessoa de sucesso, você vai ver isso, que as pessoas que fazem o que tem que ser feito, melhor e com mais frequência. Inclusive, até tem uma história do tênis, né, que eu cresci nesse meio. Todos conhecem o Gustavo Kirten, né, que é hoje a maior referência do Brasil no tênis. E quando ele era juvenil, 17, 18 anos, até um pouco antes, tinha mais 2 pessoas que tinham até mais potencial que o Guga. E tem uma história que o preparador físico dos 3, eles treinavam juntos, que ele contou que chegava no treino, e aí, por exemplo, ele falava assim, ó, pessoal, hoje a gente vai correr 10 quilômetros. E aí, beleza. Aí o cara que mais tinha potencial, corria 8. Aí o cara que tinha um potencial bom também, corria os 10. E o Guga, que tinha menos potencial, corria 12. Cara, essa história me marcou, porque não é o potencial que vai fazer você ter sucesso. Total. Né? É a sua dedicação, é o seu esforço. E eu vejo na minha história também, eu não era um cara perfil para vendas, para empreender. Eu sempre fui muito reservado, muito que buscava o comodismo, né? E o empreendedorismo ele despertou isso, de eu buscar fazer mais do que esperado, né? Inclusive isso dizem muitos livros, e de me dedicar mais que os outros. Isso faz com que a gente tenha resultado em qualquer área. Você comentou que teve um resultado grande com 1 ano e meio, 1 ano e 10 meses. Depois desse resultado, esse pico que você teve, porque a gente sabe que o nosso negócio ele cresce, depois ele tem um recuo, depois cresce e assim por diante. Você teve algum período longo com resultado baixo? Você teve alguma fase assim? Como você sentiu? Tive. Como você falou, qualquer negócio ele tem os altos e baixos. O engraçado não, o interessante é que os momentos de baixa que a gente tem no futuro, eles são maiores do que os momentos anteriores, né? Porque o nosso negócio ele cresce, tem os altos e baixos, mas o baixo de um ano bom é muito maior do que o alto de um ano inicial, por exemplo, né? Exato. Mas o que sempre me manteve ali com foco e com a constância fazendo trabalho, de novo, é você estar conectado à lei da associação, que a gente fala muito, e ter a sua visão clara de aonde você quer chegar e a visão clara de como que você vai chegar. Né? Por isso é importante a gente ter mentores, que hoje é muito bem falado, de você saber como fazer, aonde fazer. E o nosso modelo de negócios, ele traz muita segurança por isso. Por exemplo, uma pessoa que for começar com a gente hoje, ele vai começar com 9 anos de experiência. Exato. Quando eu comecei com 2 meses de experiência do Rodrigo. Não que estava errado, mas era o que a gente tinha. Eu falei, bom, legal, ele tem 2 meses, ele sabe mais do que eu. Hoje a pessoa que começa, ele vai começar com 9 anos de experiência. Porque no nosso negócio não adianta nada você trazer a pessoa para o negócio e você sumir do mapa. O nosso maior objetivo é trazer a pessoa do negócio e se aproximar cada vez mais dela para ajudar ela a ter resultado. Né? E, então isso eu sempre falo, que aí volta na questão de, poxa, por que as pessoas não se envolvem com algo novo? Por insegurança, por medo. E aí o nosso trabalho, o trabalho de todo consultor ou vendedor é você deixar a pessoa segura. E duas formas que eu deixo a pessoa segura. Primeiro, o produto que ela vai se envolver, de altíssima qualidade de tecnologia e inovação, que é diferente do que tem no mercado. E segundo, o suporte que ela vai ter. Por exemplo, se eu fosse abrir a franquia do Subway, eu ia estar eu e Deus. E a franquia do Subway do shopping? Ia querer que eu tivesse sucesso? Exatamente. Não. Né? Se você abre uma farmácia, a farmácia do outro lado da rua, vai querer que você tenha sucesso? Não. E aqui eu entendi isso. Eu falei, cara, eu tô começando um negócio que as pessoas que já estão no negócio, que teoricamente seriam meus concorrentes, eles querem meu sucesso. E eu não acreditei isso no início, né? Eu falei assim, tá, muito estranho isso, né? As pessoas aí fora querem um passar a perna no outro e aqui dentro um querem ajudar o outro. Por quê? E aí que eu fui entender que pra gente crescer, você tem que ajudar os outros a crescerem. Então é uma forma de trabalho, como se fosse um cooperativismo muito inteligente. A empresa criou uma forma de trabalhar onde as pessoas se incentivam. É um ambiente de trabalho que não existe fora. Isso eu vejo uma grande vantagem do marketing de relacionamento, é isso. Por exemplo, eu estou abrindo uma construtora junto com alguns sócios. Nós não temos como buscar a experiência de outros construtores porque são concorrentes, certo? Então ele não tem por que passar o segredo. Agora, já dentro aqui da Dioness, por exemplo, eu tô conhecendo você agora, né? Então eu vejo que a sua experiência vai me ajudar muito na minha trajetória. Sim. A do Estevo vai me ajudar muito na minha trajetória. E é algo que vocês fazem não por... não é só o interesse. Dá pra perceber isso, sabe? Essa conexão, essa união que existe dentro
do marketing de relacionamento, de um querer ver o outro crescer, esse engajamento. E um erro que eu já percebi ao longo da minha trajetória é que alguns iniciam um negócio querendo ser mais esperto do que aqueles que já estão no negócio há mais tempo. Então, ele tenta inovar, ele tenta fazer tudo diferente, cria até um bloqueio, às vezes, com a linha ascendente, né? Em vez de realmente se conectar. Fazer uma amizade cada vez mais forte para somar essas experiências, somar essa força. A gente aprende muito, até o Caio Carneiro, que hoje já é bem conhecido, ele fala que você não precisa seguir e amar a sua linha ascendente, você precisa respeitar. E edificar. Edificar, né? Às vezes tem pessoas que não se identificam comigo, mas se identificam com o Ricardo, se identificam com o Estevão, mas respeitam. Sim. E é isso que a gente precisa. Talvez um dos maiores desafios das pessoas é acreditar que a gente quer ajudar, né? Porque aí fora é um querendo passar a perna no outro, infelizmente. E aí quando eles começam um trabalho onde as pessoas que elas nem conhecem querem ajudar, é natural que a gente fique, opa, peraí, o que esse cara quer me ajudar, né? Sim. Então, isso é uma cultura que a gente vem mudando e que vem deixando as pessoas mais seguras, né? Poxa, eu vou começar um negócio, mas vou ter ajuda, né? Diferente de outras coisas, como eu tava falando, o teu vizinho é concorrente. Aqui, se você vender para alguém que eu conheço, naturalmente eu ia ficar chateado, mas não, pelo modelo de negócio eu sei que tu tá sendo bem beneficiado, o Estevão também tá, eu também tô. Sim. É muito inteligente isso, né? Exatamente. Legal. E queria falar um pouquinho de tempo, porque a gente recebe muita... Não chega a ser uma crítica, mas a gente recebe muita questão de... você tem resultado porque você começou lá no começo, né? E eu já percebi isso, óbvio, né? Com a nossa experiência, mas... Não é bem que você começou no começo, porque hoje as pessoas vêm falar comigo e falam assim, cara, eu queria estar começando agora, com toda a estrutura que tem, com todos os produtos que tem, com o sistema em português, né? Quando a gente começou na Junesse, o sistema era em inglês, era só cartão de crédito internacional sem parcelar, não tinha produto, né? Os produtos a gente ninguém conhecia, a gente precisava vender na rede 150 naras para ganhar R$100, né? Eu lembro dessa conta, era 150 naras que tinham que ser movimentados na nossa rede para a gente ganhar R$100. Era muita coisa, né? E a gente só tinha esse produto, né? E não era na área que a gente tem hoje. Mas foi um dos primeiros ensinamentos que eu recebi dentro do marketing de relacionamento, que foi um questionamento, na verdade, né? Que foi assim, e se demorar 10 anos? Para você atingir o patamar de diamante, por exemplo. E eu comecei a refletir com o tempo esses 10 anos, porque não precisa nem ser o patamar de diamante. E se você mudar sua vida completamente em 10 anos? Mesmo que você não ganhe R$100 mil por mês, R$200 mil por mês, né? E isso é uma coisa que me marca muito, porque eu não tenho 10 anos, você não tem 10 anos de negócio ainda, você já entrou pro Clube do Milhão, você já é diretor, você já acomodou completamente sua vida, você faz viagens todos os anos, né? E você não tem 10 anos ainda. Mas você ainda não é diamante. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, para passar realmente a mensagem para as pessoas de que cara, continua, que uma hora vai dar certo. Só que você tem que continuar fazendo, né? Porque, como você vê isso? Porque passou muita gente na sua frente, né? Na sua trajetória. Sim. O ser humano, ele é muito imediatista, né? O ser humano, ele começa uma dieta, quer perder peso quando? Hoje. Começa um negócio, quer ganhar dinheiro quando? Ontem, né? A gente é muito imediatista. E é isso que a gente tem que cuidar, principalmente falando de negócio, né? Que a gente tá querendo crescer financeiramente, mas a gente não tem a paciência, né? E sempre na vida a gente vai ter a oportunidade de olhar o copo cheio e meio vazio. Toda situação que tu passa, tu vai poder avaliar a situação como positiva e a mesma situação tu vai poder avaliar como uma situação negativa. E aí entra dentro do nosso negócio a questão, mas se eu tivesse começado lá atrás, E aí eu falo sempre isso, né? Que, poxa, lá atrás a logística demorava, era em inglês, o call center demorava, não tinha produto, né? Hoje está muito mais perfeito e muito mais preparado. É como se tivesse uma pista para um avião decolar, que lá atrás era uma pista cheia de buraco e hoje a pista tá lisinha para decolar, né? E aí muitas pessoas vão olhar a oportunidade da Junesse, poxa, eu vou começar agora, tá cheio de produto, a logística tá boa. Ainda é pioneirismo. Sim. Vambora.
Assim como a mesma pessoa que conhecendo, a mesma pessoa não, pessoa diferente que conhecendo no mesmo dia vai falar, mas então já tem 6 anos, né? Será? Né? Então sempre vai ter o copo meio cheio e meio vazio. Você que vai decidir olhar ele meio cheio e meio vazio. E aí entra um ponto muito importante de você buscar informação no lugar correto. E até tem uma história junto com uma empreendedora nossa que ela foi falar com um empreendedor lá de São Paulo, um amigo dela, e apresentou a proposta. E o empreendedor falou assim: fulana, eu não conheço desse mercado, eu estou começando outras 2 empresas, por isso eu não vou dar sequência na nossa conversa, mas o que eu te recomendo? Vai falar com pessoas da área do marketing de relacionamento para pegar opinião. Né? E eu não sei, eu não tenho conhecimento dessa área, então eu nem vou te dar minha opinião. E é o que acontece muito, principalmente dentro das famílias. Né? O familiar, o pai, a mãe, o tio, dá o quê? Dá opinião. Né? Não dá informação. Isso é aquilo, isso é isso. Então a gente tem que cuidar a buscar opinião e não buscar opinião e buscar informação. Né? Então, poxa, eu conheci a Junesse hoje, deixa eu ir falar com quem é do mercado para ver o que acha. Eu acho que não é o momento, mas deixa eu ir lá tirar uma segunda informação. Né? Então a gente tem que cuidar muito com isso. Sempre vai ter. Qualquer área da vida vai ter gente ganhando dinheiro e vai ter gente não ganhando dinheiro. E isso é uma política que a gente precisa adotar para a vida, né? Não ouvir opiniões, ouvir fatos em qualquer área. Porque se você... Independente do que você está fazendo, você vai pegar opinião. Opinião é o que a pessoa acha baseado no nada, né? Agora, quando existe fatos, realmente tem um porquê você seguir aquilo. Tem que buscar informação de verdade. Até vi um vídeo de um cara muito famoso, né? Steve Meneghetti, que ele fala justamente isso, né? De quando a gente está doente, a gente busca um médico. Sim. Né? E aí, quando a gente quer saber de negócio, a gente busca o vizinho quebrado, né? O amigo que nunca teve sucesso. Não condiz, né? Aí fica difícil ter resultado, né? Aí fica difícil crescer. E às vezes busca a opinião de alguém que não desenvolveu da forma profissional e não teve resultado. Exatamente. Como se a pessoa, só por ela ter começado a desenvolver um negócio, ela tivesse a experiência. Ela desenvolveu, talvez não da forma profissional. E isso é uma decisão muito simples, porém muito inteligente, de quem buscar a opinião. Sim. Pô, se eu quero começar a jogar basquete, eu vou procurar alguém que joga, mas nunca jogou direito, ou eu vou procurar alguém que sempre jogou? É óbvio que eu vou procurar a melhor pessoa. É igual quando você vai procurar um médico, você com certeza gostaria do melhor médico para tratar da sua doença. Então, quando você vai falar de negócio, você vai buscar a pessoa que já teve sucesso. Senão, não faz sentido. Né? Sim. Total. Ô, chefe, outra coisa que eu queria trocar uma ideia, que eu venho refletindo há algum tempo isso, que é uma das coisas que eu mais escuto também dentro das equipes, né? Que a pessoa precisa se organizar. Não, porque eu preciso me organizar para fazer. Porque eu preciso me... Você também deve estar escutando muito isso ultimamente, né? Que a pessoa precisa se organizar. E daí eu comecei a refletir algumas coisas, né? Porque eu comecei a ver as pessoas precisando se organizar, mas todos os dias estão na academia. As pessoas precisando se organizar, não que não tem que fazer academia, pelo amor de Deus. Tem que fazer, você tem que cuidar do teu corpo, da tua saúde e tudo mais. Mas as pessoas precisam se organizar, mas elas conseguem assistir um seriado. As pessoas precisam se organizar, mas elas conseguem ir na igreja. As pessoas precisam se organizar, mas elas estão lendo livros, estão escutando áudios. Como assim? Calma lá. E é uma coisa que eu comecei a refletir, que não é organização o que falta. Né? Óbvio que muita gente precisa se organizar para fazer, incluir o negócio dentro da rotina. Mas é muito questão de prioridade. Né? As pessoas elas não estão priorizando o negócio. E eu queria ver de você se você tem alguma dica em relação a isso, se você consegue compartilhar alguma coisa. Como que você fez, não para organizar a sua agenda, mas como que você fez lá atrás, quando você desenvolvia no começo, tempo parcial, como você fez para você priorizar o negócio, independente de ter chegado em casa 2 horas da manhã, independente, eu sei que você tinha que sair de Joinville para ir para Brusque, de sair de Joinville tinha que ir para Florianópolis, né, que eu conheço a parte da tua história também. Como que você priorizava? O que fazia com que você desse essa prioridade, né, dentro do negócio, e o que você pode falar para essas pessoas também que estão precisando se organizar? Eu falei ontem isso até pro casal que eu tava conversando, que na minha época não foi difícil para eu me organizar. Por quê? Eu não tinha namorada, não tinha filho, né? Não tinha muitas responsabilidades. E aí, o que eu fazia? Trabalhava das 8 às 7 da noite no escritório e depois, a partir daí, era 100% o meu trabalho paralelo. Né? Então, eu digo que não foi um grande desafio porque eu não tinha outras responsabilidades. Né? Então, para mim, foi um pouco mais tranquilo. Mas hoje eu consigo passar para as pessoas de uma forma mais
concreta voltada para a realidade delas, né? Como você falou, tempo é uma questão de prioridade, né? Uma vez eu li uma frase de um grande empreendedor que ele fala, se você não tem tempo para algo, é porque você está priorizando as coisas erradas ou priorizando outras coisas, né? Porque aí entra o ponto que eu falo para as pessoas, se você visualiza uma oportunidade de mudar a sua vida com essa ferramenta, você não vai dar um jeito? Sim. Você não vai abdicar de algumas coisas para construir isso que você quer? Então, o grande ponto quando você acha que não tem tempo para algo é porque você não visualizou o que aquilo pode te proporcionar. Mesma coisa para dinheiro, por exemplo. Não tenho dinheiro para investir nisso, né? E aí eu dou o exemplo, né, para a pessoa. Poxa, se, digamos, existe um carro de 100 mil reais e eu chego para você, Ricardo, se você me trouxer 10 mil reais até amanhã meio-dia, você leva esse carro por 10 mil reais, ele vale 100. Você não dá um jeito, com certeza. Né? Então, tudo é questão de prioridade e de vontade, né? Eu falo muito isso pro time, né? Que a frase que eu mais levo pra vida é: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, sempre vai arrumar uma desculpa. E é muito interessante porque a gente sempre vai ter muitos motivos para não fazer algo e poucos motivos para fazer algo, para fazer essa mesma coisa. Só que basta um bom motivo para você fazer essa coisa que todas as outras já solucionam. Sim. Por exemplo, eu hoje tenho uma filha. Eu tenho muitos motivos para não estar aqui hoje. Não por causa dela, mas sei lá, por vários outros motivos. Mas pela minha filha, eu dei um jeito, né? Todos aqueles motivos que me fariam não estar aqui, a minha filha fez com que eu estivesse aqui. E é isso que as pessoas precisam buscar, um motivo para fazer as coisas. Poxa, por que eu vou me desenvolver um negócio novo? Sendo que eu já trabalho o dia inteiro e eu vou ter que trabalhar mais? Tá doido? Mas o que você quer? Você não quer fazer algo diferente? Igual essa parceira nossa que conversei ontem. Tá 14 anos na mesma empresa, né? E aí ela falou assim, Gustavo, eu todo ano tô igual, porque eu não faço nada de diferente. E aí vem aquela famosa frase do Albert Einstein, né? Que insanidade é a gente querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? E aí o que a gente faz diferente ano após ano? Não sei. E aí quando eu ouvi essa oportunidade, eu lembrei dessa frase. Eu falei, cara, talvez é isso que eu tenho que fazer diferente para ter resultados diferentes, né? E aí... E eu acho muito legal que a Junesse, ela te dá várias visualizações do que você pode conquistar, né? Por isso que ela tem as promoções, né? Agora rolando, por exemplo, a do Run to Ruby. Pô, ela te dá a oportunidade de... Ela coloca dinheiro no seu bolso, ó, você pode ganhar mais dinheiro. Ela vai lá e te dá uma viagem para Cancún, para um resort, pô, all inclusive, paradisíaco. A gente já teve a oportunidade de estar em Cancún com a Junesse. A gente tava agora na Bahia, tava em Punta Cana. Ruim nossa vida, né? Mas eu falo, ela dá essas oportunidades. Então, você me deu um insight agora, né? De como fazer para as pessoas... Porque eu tô pensando nisso faz bastante tempo. Pô, como fazer então para as pessoas realmente priorizarem o que tem que ser feito, né? E a resposta é muito simples, né? Ganha as promoções. Né? O Marcos Clemente já fala, né? Nunca perca uma viagem, nunca perca um evento, nunca perca uma promoção. Então, ganha as promoções. Então, vai viajar com a Junesse. Ganha a promoção, coloca mais dinheiro no seu bolso. Ganha lá a promoção do Safira, que você vai ganhar lá, sei lá, 6 mil reais extra, fora tudo que você vai ganhar de comissão para atingir o patamar. Né? Pô, é uma bolada que você ganha de uma vez. Quando eu ganhei o bônus de 18 mil, cara, foi uma bolada. Foi mais de 30 mil reais que entrou na minha conta no mesmo mês. Né? Por causa de uma promoção que eu puxei. Então a Junesse, ela fica dando esses motivos pra gente entrar em movimento. Acho que é justamente porque ela sabe que nós temos dificuldade de olhar muito no longo prazo, né? Grande maioria das pessoas, principalmente. Então eu acho que isso por isso que eu acho as promoções da Junesse muito inteligentes, porque ela fica nos ajudando a criar as nossas próprias metas, né? E faz com que, óbvio, as pessoas trabalhem mais por pouco tempo, mas que elas consigam produzir alguma coisa e, óbvio, isso reflete em resultado para a Junesse lá na frente, né? Porque aí aparecem, eu acredito que devem ser os momentos que mais aparecem grandes líderes, né? Na Junesse, nas profundidades, né? Nesses períodos de promoção, né? E a Junesse, ela é muito inteligente porque ela faz algo, ela incentiva a gente a ganhar algo que todo mundo quer, que é viagem. Eu nunca ouvi ninguém falar assim, não gosto de viajar. Talvez se existe é porque nunca viajou. Nunca viajou, né? Exatamente. Mas não é a viagem em si, né? Porque viajar por viajar, muitas pessoas podem ir lá, parcelam uma viagem
muitas vezes faz uma viagem inesquecível, né? Fica pagando o boleto todo mês e não esquece. Nunca mais esqueceu. Mas o que eu quero dizer é que aqui as pessoas elas podem ganhar a viagem por um trabalho que elas fizeram. E eu lembro que quando eu ganhei a primeira viagem, eu obviamente fiquei muito feliz. Mas eu ficava assim, tá, legal, ganhei a viagem, era um cruzeiro. Já fiz alguns cruzeiros pagando, né? Nunca não pagando, mas beleza, eu tô feliz. Mas não sei por que as pessoas ficam tão assim. E eu lembro como se fosse ontem, quando eu entrei no cruzeiro, eu senti uma energia assim de que, poxa, foi algo que você conquistou. Foi um trabalho que você fez que você mereceu estar lá. Isso não tem preço. Sim. Como eu falei, a viagem por viagem você consegue pagar. Agora, você tá num lugar que foi algo que você conquistou e não tirou nada do bolso, é outros 500. E aí entra essa oportunidade de você poder levar isso para outras pessoas. Né? Hoje, meu objetivo, óbvio, é continuar viajando de graça, mas proporcionar isso para outras pessoas. Né? Inclusive, uma das viagens mais marcantes com a Juness foi uma que foi para Dubai. Mas não foi por causa de Dubai, que já só pelo local em si já seria a viagem mais marcante, né? Sim. Acredito eu. Sim. Mas foi pelo fato de poder proporcionar isso pro meu pai. Foi uma viagem que eu bati e a Juness falou assim, ó, você pode levar um acompanhante. E muitas viagens a gente tem isso, 1, 2 ou até 3 acompanhantes, como tem pessoas que já fizeram. Mas pude levar meu pai. Eu lembro que eu cheguei e falei, pai, o que você vai fazer em maio de tal ano? Que era o ano seguinte. Aí ele assim, não sei. Por quê? Então vamos pra Dubai. Aí ele assim, aonde fica Dubai? Que massa. Aí eu falei assim, aí ele assim... E ele era agente de viagem, né? E ele era agente de viagem, né? Só que há muitos anos Sim. ele já aposentou. E aí ele falou assim, tá, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não se preocupe, é tudo pago pela Juness. Aí ele olhou assim, foi, pô, não tem preço, sabe? Você mesmo esteve, já levou 2 vezes teu pai. Então é isso que eu passo para as pessoas, não é você ganhar uma viagem. Você vai ganhar viagem se trabalhar. Agora, você ganhar uma viagem e poder proporcionar para alguém que você ama. É algo inesquecível, que aí entra o grande ponto da Juness de te dar em viagem, que é a experiência. Porque viagem por viagem você faz. Agora, uma viagem com experiências não é difícil. Por quê? A Juness proporciona você viajar com muitas pessoas juntos, que normalmente você não consegue juntar 5 amigos para fazer uma viagem. Alguns têm tempo, mas não têm dinheiro, alguns não têm dinheiro, mas têm tempo, e alguns não têm nem tempo nem dinheiro para viajar contigo, não é verdade? E aqui você vai viajar com os amigos, principalmente com os parceiros de trabalho, e para locais que talvez você nunca iria. E aí isso me pegou, porque uma vez ela lançou uma viagem para Disney. E eu morei nos Estados Unidos, eu graças a estar morando lá, eu pude conhecer a Disney diversas vezes. E aí quando lançou a viagem para Disney, eu falei, tá, legal, vou para Disney, mas já fui, pô. Só que a experiência que a gente teve lá foi algo surreal, né? Para quem já foi para Disney, tem muita fila. E aí a Juness deu aqueles cartãozinho que tu não pega fila, Fast Pass. Né? Eu falei, cara, isso aqui é caro, eu não comprava isso quando eu vinha pagando. Né? A Juness falou, e deu. Né? De você chegar no quarto do hotel e ter um mimozinho, ter uma cartinha escrito pelo diretor da empresa, né? Poxa, parabéns. Aí lá você começa a relembrar todo o trabalho que você fez, que nem é muita coisa, é 1, 2 horinhas por dia, mas que você fala, cara, valeu a pena. E o cruzeiro pra Balneário Camboriú? Teve essa também. Aí lançou um cruzeiro. Foi bem quando o Balneário entrou na rota, né? Eu moro em Balneário Camboriú. Eu falei, cara, quer ver que essa viagem vai ser pra Balneário? Lembro que a gente ficou zoando, falando que a Juness ia lançar uma viagem pra Balneário Camboriú. Várias vezes a gente ficou falando. Chegou no evento, não deu outra, né? E aí eu falei assim, óbvio, vou ganhar, né? E aí foi engraçado que quando eu tava indo pra viagem, aí minha avó falou assim, tá, mas vem pra Balneário, por que tu não pega o navio aqui, né? Embarca daqui, tu vai até Santos pra pegar o navio. Mas assim, a experiência de novo, né? E poder ver a minha cidade de outro ângulo, né? Que eu nunca tinha visto. Então... Não, e muita gente de Balneário Camboriú foi no cruzeiro como primeira viagem, né? E, pô, a energia lá tava muito gostosa também, né? A experiência. Eu vejo que essas viagens que trazem toda essa experiência, ela tá vinculada diretamente a uma outra viagem que também traz experiência, só que não é ganha, é paga, né? Que é a viagem para um evento igual esse que a gente tem agora, o LEAD, por exemplo. Muitas vezes a gente não sabe o porquê tem que estar lá dentro, né? Você comentou agora há pouco, né? Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Mas muitas vezes a pessoa ela não sabe o porquê ela vai para esse evento. Ela tá desanimada, tá desmotivada. E eu percebo que essa é a grande importância. Você ir lá, mesmo sem querer estar lá, pagar esse preço para buscar a energia que te leva para essa outra viagem na sequência. Uma coisa tá vinculada à outra, né? Isso que eu acho muito inteligente da Juness. Os grandes eventos, eles estão bem posicionados, né, em 2 períodos do ano, com a viagem no meio. Eu acho isso muito massa, cara. Muito massa. O que você tem a falar assim, sobre essas experiências de grandes eventos? O que isso impulsionou? O que impactou no seu negócio? Na minha história, teve um grande fator relacionado a eventos, que foi no início.
que o primeiro evento que teve quando eu já estava empreendendo, eu não fui. Por falta de visão do que isso ia me proporcionar, talvez eu tinha um compromisso, nem lembro o que era. E as pessoas do meu time que foram, voltaram outra pessoa, voltaram completamente energizadas, empolgadas e começaram a crescer. E aí eu falei, que diabo, né? Por que eles estão crescendo e eu não? E aí eu comecei a avaliar o que eu fiz, o que eles fizeram que eu não fiz. Evento. Eu falei, caramba, vou ter que ir no evento. E os eventos, eles são como um posto de gasolina onde você vai abastecer o teu tanque. Ou seja, a gente passa um período trabalhando entre eventos, onde a gente vai gastando a nossa gasolina. E aí chega o evento, a gente precisa abastecer. Todo mundo precisa. Sim. Assim como uma Ferrari precisa abastecer, né? E quando a gente acha que não quer ou não precisa de ir no evento, é ali que a gente precisa ir no evento. A gente precisa do evento quando a gente está desmotivado. E quando a gente está muito motivado, o evento precisa da gente. Porque você motivado vai impactar uma pessoa que está lá meio mole, né? Vai olhar, pô, o Ricardo tá todo motivado. Aí é associação. Exatamente. Você automaticamente vai ficar motivado, né? Igual quando a gente se relaciona com 5 pessoas, os meus 5 melhores amigos, se eles gostam de ler e eu não gosto, automaticamente eu vou ser a 6ª pessoa que lê. Né? Assim como se eu me relaciono com 5 pessoas que gostam de jogar futebol e eu não jogo, automaticamente eu vou jogar. Né? Então essa é a associação que a gente tem. Então o evento ele faz muita diferença e a gente nunca viu ninguém chegar a patamar de diretoria que não participa de evento. Só que o grande desafio é o quê? É passar essa visão para a pessoa, tanto de evento quanto para viagem. A gente estava na Costa do Sauípe agora e a Lari, que estava com a gente lá, a primeira viagem dela, ela falou assim, gente, vocês não sabem promover viagem, vocês não sabem falar o que é uma viagem, muito mais do que vocês falam. E a mesma coisa evento, a gente fala com aquela empolgação, mas quem está recebendo fala, tá, legal, é um evento. E aí ela só vai saber quando ela tá lá. É uma atmosfera diferente, né? É uma atmosfera diferente. E aí quando ela tá lá, ela fala assim, nossa, por que eu não trouxe mais alguém? Nossa, por que eu não trouxe mais alguém para essa viagem? Nossa, por que se aquele fulano tivesse aqui, eu venho. Né? Então esse é o nosso desafio, de passar a visão. E aí entra o que a gente falou antes, né? Da pessoa acreditar em você, que você vai passar o caminho para ela. E uma das características que me ajudou a ter sucesso foi ser ingênuo e acreditar. Sim. E falar assim, cara, ele tá falando para eu fazer isso, eu vou fazer. Se ele já tem mais experiência do que eu, por que eu vou fazer diferente do que ele está falando? Sendo que para ele ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar. Para ele crescer, eu tenho que crescer. Então eu fui ingênuo. Se as pessoas forem ingênuas dentro do nosso negócio, elas vão crescer. E fizer o que tem que ser feito. Né? Perfeito, irmão. E pra gente começar a se encaminhar aqui pro final, eu queria te fazer uma pergunta que eu fiz pro Ricardo também. Já me fiz essa pergunta várias vezes, inclusive já dei treinamento sobre respondendo essa pergunta, e eu queria perguntar pra você. Simples, por que Junesse? Só uma coisa? Não, por que Junesse? Legal. Eu comecei por causa da perspectiva que me trouxe, né? Não só financeira, mas principalmente qualidade de vida. Como eu estava falando, que eu via as pessoas na minha área financeira há mais de 20 anos de carreira, ali trabalhando, às vezes acima do peso, estressado, não era o que eu queria. Eu gostaria de algo diferente, que pudesse me trazer uma qualidade de vida, né? Então hoje a Junesse hoje para mim é muito fácil porque eu tô há 6 anos envolvido com a marca, então eu consigo ver todo o leque de oportunidades. Só que quando a gente começa, a gente vê 1 ou 2. E o bom é que isso vai aumentando, né? O porquê Junesse. E aí eu gosto sempre de mencionar, principalmente nos treinamentos, porque é algo que as pessoas não podem esquecer. Por que Junesse? E é algo natural, até mesmo quando a gente se matricula numa academia. Por que a gente se matricula numa academia? Muitas vezes porque a gente quer ter um corpo melhor, ter uma saúde melhor. Só que com o passar dos meses, você esquece daquele corpo que você queria. Vem o inverno, será que eu preciso? E aí você acaba não tendo a constância, como em qualquer negócio. Né? Por exemplo, num curso de inglês. Por que você começa um curso de inglês? Porque você, vou aprender a falar inglês. Aí passa alguns meses, será que é tão importante assim falar inglês? Então as pessoas elas não têm claro o que elas vão conquistar. E por isso a gente fala muito de quadro dos sonhos também, né? Você já deve ter ouvido falar de você ter um quadro dos sonhos onde você vai visualizar o que você quer. E você nunca vai esquecer, porque o quadro está no seu quarto. E aí, por mais que passou um dia ou uma semana que você meio que esqueceu o que você quer, você chega, você olha no quadro e você fala, cara, é isso que eu quero. Né? Então, principalmente para a Junesse, o que as pessoas têm que ter muito claro? Primeiro, que é uma oportunidade que você começa em paralelo. Segundo, é um nicho de mercado que não sai de moda. Diferente do meu iPhone, talvez daqui a 20 anos ninguém queira ter um iPhone. Agora, saúde, cuidados pessoais e bem-estar.
Daqui a 20 anos alguém não vai querer saúde e bem-estar? Só Sim. vai querer mais. Só vai querer Exatamente. mais, afinal a gente envelhece, a gente trabalha com rejuvenescimento. Então, com o passar do tempo, dos anos, as pessoas vão buscar cada vez mais o que a gente tem nas mãos. É a tendência. Então, uma oportunidade paralela, um nicho de mercado interessante. Risco, eu costumo dizer que é zero. Quando eu conheci a oportunidade, essa foi a primeira pergunta que eu fiz. Falei pro meu amigo assim, tá, qual que é o meu risco desse negócio? Ele falou, olha, você vai comprar o pacote de produtos e o seu risco dos produtos. Aí eu falei, então meu risco é zero. Aí ele olhou assim, como risco zero? Eu falei, ué, se tudo que você investe você recebe em produto, seu risco é o produto. Sim. Na pior das hipóteses, eu vou usar, vou ficar mais jovem, mais bonito, eu falei pra ele. Não, eu vou vender. Na pior das hipóteses, eu tô começando um negócio onde eu vou vender, vou ter o lucro vou ter lucro e ok. Né? Então, uma oportunidade paralela no nicho de mercado que não sai de moda, risco baixo, sem funcionário, sem estoque, reconhecimento, que hoje é uma das coisas que as pessoas mais buscam. Né? Eu li um livro do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo muito famoso, e num dos livros dele eu li uma frase que me impactou, é a única frase que eu lembro desse livro. E ele fala que as pessoas hoje trabalham muito mais por reconhecimento do que por dinheiro. Olha que louco. As pessoas trabalham muito mais por reconhecimento do que por dinheiro. Sim, é óbvio, as pessoas trabalham por dinheiro, mas muito mais por ser reconhecido. Pare e pense no que você faz. Você é bem reconhecido no que você faz? Eu não era na época, o tanto que eu gostaria. Eu lembro que eu chegava e eu falava assim, poxa, eu podia ser um pouco mais reconhecido. Né? E aí uma vez me falaram, tá, o quê? Você queria ganhar mais? Também, queria ganhar mais, mas não só isso, né? Reconhecimento não é só dinheiro. Sim. O seu chefe chegar e te agradecer, falar o quanto você é importante para a empresa, isso já é um reconhecimento. Né? E aqui dentro da Juness a gente tem muito reconhecimento. Como a gente estava falando de viagens, desenvolvimento pessoal, o próprio você contar a sua história, isso é um baita de um reconhecimento. Porque às vezes a pessoa não vai se inspirar na história do fulano, ela vai se inspirar na tua história. E isso é uma das coisas que eu falo sempre, que você precisa ter sucesso. Você precisa ter sucesso porque a tua história vai ajudar pessoas que a minha história não impacta, que não incentiva. Perfeito. Né? Então, uma oportunidade paralela que você tem, um nicho de mercado maravilhoso, que não sai de moda, onde você tem risco zero, produto, né? Oportunidade de ser reconhecido, oportunidade de viajar e principalmente, falando de financeiro, uma oportunidade de criar renda residual, né? Que hoje está cada vez mais falado, a famosa renda passiva, de você construir algo que não vai depender de você. E é muito difícil isso, você montar uma empresa que você pode viajar e ficar um mês fora. É difícil, você fica pensando no seu funcionário, será que ele está fazendo certo, o estoque, será que o produto chegou? E aqui não, aqui a gente tem um produto de altíssima qualidade em rejuvenescimento. Se você viajar, as pessoas vão parar de comprar o colágeno? Não, vai continuar comprando. Inclusive teve uma das viagens que eu estava e uma cliente minha mandou uma mensagem, Gustavo, me passa o link do teu site que eu preciso comprar um colágeno. Aí eu falei, não, mas eu já voltei, eu vou te entregar, leva aí amanhã. Ela assim, é porque eu vi que você estava em Bahamas e aí por isso eu não posso ficar sem o produto. Olha que interessante isso, né? Então, esses são os pontos do porquê Juness que eu sempre trago. Uma oportunidade paralela, onde você tem risco baixo, um nicho de mercado onde não sai de moda, né? Você tem reconhecimento, você tem viagens, você não tem funcionário, você não tem estoque e, óbvio, você pode construir uma renda residual, que é um sonho de todo empreendedor. Né? Bom demais. Pode me cadastrar de novo ou não? Ô, Gustavo, imagina ir para a seguinte situação. Imagina aquelas pessoas que elas já tiveram uma experiência dentro desse mercado. Eles já um dia já despertaram esse sonho de conquistar essa independência, essa liberdade, mas por algum motivo eles não conseguiram. Seja na Juness ou algum outro empreendimento. O que você diria para essas pessoas hoje, nesse cenário de 2022? Por que esse é o ano, esse é o momento, a Juness é a empresa para a gente realmente fazer o negócio acontecer? Legal. É o que eu sempre falo, assim, cada pessoa tem um momento, né? Um momento de vida, um momento profissional, e muitas vezes você apresenta uma oportunidade para uma pessoa que tem muito potencial, mas às vezes ela não está no momento, né? Às vezes, se ela tivesse se envolvido naquele ano, talvez ela não ia ter dado sequência à oportunidade. Então, é isso que eu falo para as pessoas que já tiveram uma experiência, pare e analisa se agora não é a tua oportunidade. Sim. Assim como quantas vezes eu já me matriculei na academia. Se eu fosse pensar assim, eu nunca mais ia me matricular numa academia. Né? Agora, talvez é o meu momento de ter um corpo que eu quero, ter a saúde que eu quero. E dentro do nosso negócio é a mesma coisa, onde a gente hoje tem uma linha de produtos muito mais completa, um corporativo completamente alinhado, né? E tudo, uma coisa importante é que desde quando a gente começou, em 2015, 2016, o que o corporativo falava que queria implementar, eles implementaram, até hoje.
que é o quê? Uma linha de produtos mais extensa, produtos com valor agregado top, mas que entrega muita tecnologia, logística, centro de distribuição em várias regiões, porque o Brasil é muito grande, então toda empresa tem o desafio da logística. Hoje o produto está chegando muito rápido em todas as regiões do país. Então é um momento que é um pouco papo de vendedor, que é o momento certo, mas que economicamente está propício, né? Afinal, você nunca é mandado embora, você não precisa ninguém te admitir, você só precisa de alguém te mostrando essa oportunidade e tudo depende de você. Só que você fazer um trabalho de casa, no tempo que você puder, flexível, né? Com a ajuda das pessoas. Para mim, isso é bom demais pra ser verdade, né? Tanto que quando eu conheci, eu falei isso. Cara, tá muito bom pra ser verdade. Tem viagens. Eu não preciso largar o que eu faço. Você vai me ajudar. O produto é top. Qual que é a pegadinha desse negócio? Aí o meu amigo falou assim, cara, tem uma coisa que algumas pessoas não gostam. Aí eu já regalei os olhos. O quê? Tem que trabalhar. Trabalhar por trabalhar, a gente já trabalha demais em qualquer negócio. Se eu trabalhar bem trabalhado nessa oportunidade e você tá me dizendo que eu vou ter tudo isso, vambora. Por que não? E vai que dá certo. Sabe qual foi meu medo, na verdade? Vou contar a verdade pra vocês. Era eu falar não, porque afinal eu não tinha tempo. Como eu falava, eu não tinha prioridade. Eu não tinha dinheiro pra investir. Eu tinha um cartão de crédito. E eu falar assim, Rodrigo, cara, legal, o produto é bom, vou comprar uns produtos de ti, mas não é pra mim não é muito meu perfil. E ele começar a ganhar dinheiro, ele começar a viajar e eu de fora. Esse era o meu medo. Graças a Deus eu me joguei junto. E era exatamente isso que ia acontecer. Foi o que aconteceu, graças a Deus, e graças a muito trabalho, é claro, aconteceu com a gente junto. Legal. Ô, chefe, antes de pedir para você compartilhar sua visão, eu queria falar com o pessoal aqui que se você tá gostando desse episódio, deixa seu like, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Vai ajudar muito a gente a continuar trazendo novas pessoas aqui. E deixa aqui um comentário quem você gostaria que a gente trouxesse aqui para bater um papo, para trocar uma ideia, para pedir um pouco mais da história. A gente vai melhorando a cada dia e a tua opinião, a tua dica também vai ser muito importante pra gente, tá bom? E, chefe, acho que aí sim, pra gente já ir encaminhando de novo, né? Encaminhar agora de verdade pro final. Eu gosto muito quando você faz isso. Que toda a mentoria que a gente tem a oportunidade de ter dentro do nosso time, você é meu patrocinador querido, então sempre proporciona grandes mentorias pra gente. Sempre que você traz alguma pessoa de fora, você pede para ela compartilhar um pouquinho da visão dela para os próximos meses, né? Eu sei que a gente está no momento certo, eu sei que muitas coisas que estão por vir, mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua visão, não para longo prazo, para agora, os próximos meses, para talvez os próximos 2 anos aí do nosso negócio da Junesse. O que você enxerga aí para desses próximos passos agora? Isso é muito bom sempre poder passar isso, né? Não que eu sou melhor que ninguém, simplesmente que a gente teve um pouco mais de experiência, mas hoje está saindo muitas matérias, né, em revistas como Forbes, CNN, enfim, justamente falando que as pessoas estão buscando algo diferente, né? As pessoas estão buscando um trabalho flexível, buscando algo que ela possa fazer o horário dela, que ela possa trabalhar com o filho dela perto, né? E é isso que a gente proporciona. Mas uma coisa que eu sempre falo é que a Junesse, ela já deu certo. Só que ela é desse tamanho. Como assim ela já deu certo e ela é desse tamanho? Por causa dos produtos. Quem conhece, é difícil você achar alguém que ou não ouviu falar bem, ou não teve uma experiência boa, né? Que isso, volta e meia, vai ter com qualquer marca, né? Até a Apple tem. Mas todas as pessoas que tiveram experiência com os produtos falam super bem. Sim. Só que ninguém conhece. A maioria conhece o Naara, o Ageless, né? Só que não sabe o que tem por trás, né? E olha lá. Então, hoje a gente tem uma estrutura sólida de empresa, onde passamos por uma pandemia doando dinheiro para a OMS. A Junesse doou mais de $500 milhão para a OMS em plena pandemia. Isso significa que a empresa é saudável, né? Senão não doaria. E em momento econômico, onde a gente está, você não precisa largar o que você faz. Você vai ter a experiência de pessoas com anos de negócio, não de meses, né? Que tudo, obviamente, depende de você fazer o trabalho. Então, a minha visão é muito simples. A empresa já deu certo, mas não tem nada. Tem muito mercado. Né? Isso depende do quê? Nós construirmos. E eu falo para algumas pessoas que eu desejo que você não se arrependa de não topar nessa oportunidade. Por quê? Porque vai chegar daqui a 10 anos
E os nossos produtos, um dos objetivos que o corporativo vai fazer é colocar os produtos na casa de todos os brasileiros. E fora do Brasil também. E daqui a 10 anos, você chegar na casa de um primo seu e você vê o Nevo lá na geladeira. E você vê o Moon lá em cima da bancada. E você falar assim, caramba, eu poderia ter posicionado esse produto aqui. Ou pior ainda, o seu filho daqui a 15 anos olhar os produtos por aí e falar, papai, eu conheci um energético top, conheci um suplemento líquido top, um produto para imunidade top. E você pensa assim, caramba, eu tive a oportunidade de levar essa empresa para frente. Seu filho vai se cadastrar na Gioness. Com certeza. Só não cadastrou ainda porque não tem 18 anos, né? Mas, e aí esse é outro ponto, né? É um negócio vitalício. Ou seja, tudo que você faz, ele vai para o seu filho e para o seu neto. Né? Ou seja, minha visão, agora a longo prazo mesmo que você não pediu, daqui a 30 anos, as pessoas vão parar de procurar produtos nutricionais que trazem bem-estar e qualidade de vida? Não. Daqui a 50 anos, talvez você não tenha ido daqui para uma melhor ainda, mas daqui a 100 anos, as pessoas vão parar de consumir colágeno, de suplementar colágeno, afinal, nosso corpo não produz depois dos 30, né? Não produz mais. Ou seja, daqui a 80 anos, alguém vai estar comprando um colágeno dentro da tua rede e o seu filho vai estar sendo comissionado. Essa é uma visão bem a longo prazo, mas é uma realidade que pode acontecer, que tende a acontecer. Então continua. Continua, faz acontecer. Galera, então é isso. Gustavo, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Papo com lendas, né, Estevam? Imagina. Explodindo tudo. Cara, de verdade, eu acredito que daqui... Sua filha tá com quantos anos? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Imagina ela daqui a 15 anos na escola, ensino médio, e aí os professores vão pedir para falar sobre a profissão dos pais. E aí um fala, meu pai é médico, outro fala, meu pai é advogado, e aí levanta sua filha e fala, meu pai é Gustavo Scheffer, distribuidor diamante da Gioness, e todas as outras crianças levantam e batem pau. Fora de controle. Galera, então é isso. Muito obrigado pela presença. Imagina. Deixe seu like, compartilha com o maior número de pessoas e tamo junto. Obrigado, irmão, mais uma vez por participar aqui do nosso bate-papo. Gostou? Muito, muito. Nem é tão difícil assim, né? Sim. Depois do comecinho fica mais confortável, né? E a gente sempre fala, né? Se uma dica impactou alguém, nosso trabalho foi feito. Exatamente. Maravilha. Valeu, meu Valeu, irmão. gente. Tamo junto e até a próxima.